reforma agrária popular é, além de tudo, esse sonho pela terra e a construção da retomada da identidade dos camponeses. La reforma agraria es como base para la soberanía alimentaria. The building of agroecological food production areas, peasant agriculture, to cool the planet represent real alternatives and solutions to the problems created by the capitalist system. A reforma agrária vale um sonho? Vale uma construção? Vale uma organização? Não sei. O que eu sei é que nós vamos ter um desafio de sairmos com essas respostas. Bem-vindos e bem-vindas a Marabá. We are organizations of peasants, family farmers, fisher folk, collectors, forest dwellers, rural women and youth, as well as a lead organization from across the world. We are here to remember the massacre of rural workers in El Dorado, Tascalcas, Para, which took place exactly 20 years ago. 3 Antônio Osiel, Lorival Joaquim, Amâncio Manuel, Leonardo e Altamiro, João Rodrigues, João Carneiro, Abílio, Raimundinho, 2 Josés, Graciano, aquele Robson, Valdemiro, Candelárias, 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 os Eldorados dos Carajás. A pedagogia das ações golpeia no corpo essa geografia. Se calarmos, as pedras gritarão. Candelárias, Candelárias, Carandirus, Corumbiaras, os Eldorados dos Carajás. A pedagogia das ações golpeia no corpo essa geografia. Se calarmos, as pedras gritarão. Estaba la Vía Campesina en la segunda conferencia que se realizó en Tlaxcala, en 1996, cuando estando en la conferencia llegó la noticia de la masacre del Dorado de Carayás. Y eso, la presencia mundial de Vía Campesina dio como propósito o como objetivo en ese momento hacer del 17 de abril el Día Mundial de la Lucha Campesina. Y eso fue un momento muy importante porque también vinculaba el tema de la tierra, viene la criminalización, los presos, los asesinatos, los crímenes, porque siempre la tierra va a ser motivo de toda esta conflictividad. Por eso esta conferencia que estamos haciendo ahora, este encuentro mundial que estamos haciendo ahora, tiene como propósito volver a colocar de manera contundente el tema de la reforma agraria, y para eso es importante también hacer un análisis retrospectivo de los hechos y cosas que han estado sucediendo y todo lo que se llama, diríamos, la acumulación o el acúmulo de todo ese material. Nous avons écouté les témoignages des camarades d'Amérique, d'Asie, de l'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient. Et nous avons compris que nous faisons face aux ennemis et aux mêmes problèmes. L'accaparement des terres, des forêts, de l'eau augmente. Les attaques contre la démocratie, la volonté populaire et les prisonniers politiques se multiplient, non seulement en Amérique latine, en Asie et en Afrique, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord. Actuellement, nous assistons à l'émergence d'une alliance notamment entre le capital financier, les sociétés transnationales
l'impérialisme de larges secteurs des États nationaux et aussi avec des pouvoirs judiciaires et policiers, le secteur privé de l'agroalimentaire, de la pêche, des mines, de la construction et de l'industrie. Those who control land and water literally control the conditions for life. Those governments, states, and corporations, they want the resources. They want land, they want water. They also want the energy resources, the minerals, the gas. They want the ability to be able to control these areas for whatever other type of capitalist enterprise they have. We're seeing this across the world. And what is the response? The state, instead of stepping up and being the guarantor and the supporter of rights of people, of the citizenry, states and governments are aligning with capital. They're aligning with investors. So more and more public interest is defined in market terms. Public interest is defined through public-private partnerships. So our tax money, the wealth that is created by working class, the wealth that is created by peasants, by indigenous, by fisher folk, by the food they produce, this wealth is being redistributed to private corporations. Because what is happening is that the taxpayers' money, what is in the public purse, is being used to support privatization. Private companies are getting subsidies all the time. The other challenge that we're facing in Africa is the land grabbing. That is the problem to agrarian reform, land and agrarian reform. So we see many lands being taken away from people to the places where the land was not taken. I'm talking about agribusinesses. They want to take the land to cultivate agro-fuels. As you can see, there is a big demand of agro-fuels where they plant soya and some other stuff which they use to, not for the local consumption of the people, but to feed the market around the world. The use of chemicals and fertilizers are doing quite a lot of damage to our soils, and also in industrial agriculture is one big major that's contributing to climate change. For example, this year in Zimbabwe, we have not experienced any rainfall because of the climate. It's never been conducive to us. So this is being contributed by the agrofuels, the chemicals, the industries that are polluting the climate. En general, en cualquier rubro industrial del capitalismo que hablemos, siempre hay una devastación ambiental brutal. Esto es porque para el capitalismo el medio ambiente, la naturaleza, nunca es algo con el que se relaciona, es solo un sustrato para ganancia. Entonces es solo para arrancar lo que hay ahí y para ensuciar. Me voy a referir, porque estamos hablando de reforma agraria y porque estamos con la vía campesina, al sistema alimentario agroindustrial. Entonces, para empezar por el final, les voy a decir que este sistema, desde la semilla a la basura, es uno de los mayores destructores, no solo del medio ambiente, del planeta, además de la salud de la gente, ¿no? Este sistema. Esto, para empezar, es una de las cosas que es increíblemente paradójico, porque no podemos vivir sin comer. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla un sistema que enferma a la gente y enferma al sustento que necesitamos para seguir viviendo? Sin embargo, ese es el caso. La tierra está en pocas manos y no hay una verdadera democratización de la tenencia de la tierra, no está en las manos de los campesinos, sino que están en las grandes transnacionales o en los grandes terratenientes, y lo que sembramos para la producción, para la agricultura familiar campesina, muchas veces no tenemos cómo sembrar la tierra porque no la tenemos. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora es más que nunca radicalizar la lucha por la tierra en el mundo entero, para de esta forma, hoy que más que nunca, que también el mundo está sufriendo de escasez de alimentos, de hambre, pero nos toca a nosotros, los movimientos sociales, a los campesinos sin tierra, luchar y poder adquirir la tierra para poder producir para nuestros pueblos. ¡Reforma agraria! ¡Urgente y necesaria!
Cıplak bir toprak verilmesi, köylülere toprak verilmesi tarım reformunun yapıldığı anlamına gelmez. Toprak verilir ama beraberinde nasıl örgütleneceği, neler üretileceği ve yaşam biçiminin nasıl olacağı ve o toprağı işlemek için gerekli alet edevatın verilmesi ve üretim modelinin ne olacağı, o yöreye yönelik kültürün ne olacağı tamamen belirlenmesi lazım. A reforma agrária que o MST defende, popular, ela traz com ela conjunto de elementos, que é a defesa pela agroecologia, para que a gente possa mudar a matriz de produção no mundo e, portanto, a defesa do alimento saudável, da soberania alimentar de qualquer país. Defendemos a soberania nacional a partir da organização dos territórios reformados, a partir dos assentamentos de reforma agrária e trazendo esse diálogo, né, de solidariedade com as cidades circunvizinhas dos assentamentos. Então, o assentamento de reforma agrária, ele é conjunto de elementos que luta pela educação popular, pela saúde popular e outros elementos que compõem a vida do ser humano. Necesitamos una reforma agraria integral, donde la matriz productiva sea la agroecología y donde nosotros consideramos también que se debe fortalecer los procesos de formación político y técnico, como son los institutos latinoamericanos de agroecología, los IALAS, y afortunadamente podemos hacer también acá un balance positivo con relación a eso, donde cada vez existen más institutos, donde cada vez existen más escuelas de formación agroecológica y que también nos permite tener una interlocución mucho más con los campesinos y las campesinas, donde estamos también implementando la metodología campesino a campesino, que permita tener mucho más conciencia para defender el territorio. Yo creo que uno de los elementos que se han dado acá es que la lucha por la reforma agraria tiene que ser mucho más de la lucha por la tierra, tiene que ser la lucha por el territorio, por la defensa de los territorios. Y eso nos obliga a fortalecer la organización, a fortalecer la unidad, y no solamente la unidad entre los pueblos a nivel nacional, entre las organizaciones a nivel nacional, sino la unidad a nivel internacional, porque las luchas deben ser las mismas, porque la ofensiva del capital es una sola y ellos están muy unidos en ese sentido. La reforma agraria popular integral, donde estamos luchando por equidad entre los géneros, por accesibilidad a tierra, porque se protejan la naturaleza, el agua, el aire y todo de lo que vivimos y de lo que nos sustentamos y de nuestra misma identidad cultural. Así que literalmente la reforma agraria es para mejorar nuestra calidad de vida y ahora más que nunca para adelantar y vivir nuestro futuro. Entonces en la vía campesina el lema para los jóvenes es que los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente para el futuro. A própria reforma agrária, ela deve ser debatida com a sociedade como uma questão social, como uma questão de todos e todas, e não mais como uma questão apenas daqueles que não têm terra. Porque tem uma intimidade muito grande a terra, a sua estrutura fundiária, com o tema da soberania alimentar, porque não é possível se construir soberania alimentar com o agronegócio, com o método utilizado pelo agronegócio. Então, não é possível ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação à escolha da própria população, se não houver uma reafirmação do campesinato. E, por consequência, não é possível reafirmar o campesinato se a gente não faz reforma agrária. So, as La Via Campesina, we are fighting that from the local level, we teach our people that they must go back to the field to produce their own food, because the food system is failing the world, it's failing Africa, and we cannot live by aid. You know, they will tell you that in Africa we are going to give you food aid. We don't need food aid. Food aid is against food sovereignty. We want to produce our own food at our own time, following our own tradition. So those are the challenges that we're facing in Africa.
That we need to educate more about, even farmers, about the importance of local seeds, and we thought that we could improving the production of local seeds, and we could create local banks, but not just for saving the genetic resource, but even like mapping what are the social, cultural, and spiritual side of seeds, because they bring a lot of values which are not connected with the genetic resource. And we just basically need to make our discourse stronger and well known, so we need campaign to explain even to our base what is food sovereignty, what is agroecology. Sometimes we miss this link with the base. E no aspecto especialmente aqui da educação, né, como ter escolas que estejam aonde estão os camponeses, numa perspectiva de emancipação humana, numa perspectiva de formação de sujeitos e de suas organizações sociais. Uma escola do campo que possa fortalecer a relação, a identidade desses sujeitos com o campo, né, nas suas mais diversas faixas etárias, né, desde a infância até os idosos. E educação do campo que também possa atingir os vários níveis de escolarização, né, desde a educação infantil, a universidade, e que isso seja responsabilidade do Estado, né, que sejam escolas públicas, que sejam nas comunidades camponesas. E aqui no processo de formação política e ideológica, reafirmar que necessitamos avançar na participação, na formação e na autonomia das mulheres, da juventude e da diversidade sexual. Sem luta! Não há vitória! Sem luta! Não há vitória! Se eles querem privatizar a terra, a água, os minérios, a biodiversidade, as sementes, nós temos que ser muito bons com o nosso projeto, com a nossa disputa nesse meio, né? Então, o que nós vimos também, vivemos aqui nesses dias, é que esse momento exige de nós bastante clareza, bastante dedicação no estudo também desse momento e muita ousadia para enfrentarmos todo esse processo e muita ousadia do nosso projeto de reforma agrária. Talvez nós poderíamos dizer, pelo que nós vimos aqui nesses dias, que o nosso projeto de reforma agrária da Via Campesina tem que ser um projeto de caráter socialista, que com todas as bandeiras que nós defendemos, que nós lutamos, ele tem que contrapor ao projeto do capital. Madrugada camponesa, faz escuro ainda no chão, mas é preciso plantar. A noite já foi mais noite, amanhã já vai chegar. Não vale mais a canção feita de medo e arremedo para enganar a solidão. Agora vale a verdade, cantada simples e sempre. Agora vale a alegria, que se constrói dia a dia, feita de canto e de pão. Breve há de ser, sinto no ar. Tempo de trigo maduro, vai ser tempo de ceifar. Já se levantam prodígios, chuva azul no milharal, estala em flor o feijão, um leite novo minando no meu longo seringal. Madrugada de esperança, já é quase tempo de amor, colho o sol que arde no chão. Lavro a luz dentro da cana e minha alma no seu pendão. Madrugada camponesa, faz escuro já nem tanto, é preciso plantar. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Reforma agrária! Urgente!